gente! Olha, no vídeo de hoje eu quero voltar com vocês com o assunto dos 1000 dias da vida do bebê. Porque isso é uma questão muito importante, gente. A gente estar atento às fases do desenvolvimento do bebê e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida e a condição de saúde dessa criança. Já tem outros vídeos no canal sobre esse assunto, então a definição desses primeiros 1000 dias é um conceito que envolve desde o período da concepção, no momento que se forma ali o embrião, até os 2 anos de vida. Mas eu diria que assim, até os 5 anos, todas essas medidas são ainda super importantes por causa do neurodesenvolvimento. E essa definição, esse conceito surgiu baseada nas informações que a gente tem em relação à epigenética, que é quando o estilo de vida, o ambiente que a criança vive, a alimentação, as emoções, o contato social, o convívio com a família, isso adiciona informações ao código genético da criança que vai mudar ou moldar ao longo prazo a condição de saúde dessa criança, de acordo com os estímulos que ela recebe. E de igual forma, os estímulos nocivos também vão adicionar informações ruins ao código genético das nossas crianças. E a questão da neuroplasticidade, que é o conceito do desenvolvimento neurológico, que hoje a gente sabe que mesmo após o nascimento a gente ainda consegue ter novas células neuronais que se diferenciam em novos neurônios. A gente tem a migração dos neurônios para as áreas de maior que estão sendo estimuladas ou adequadamente estimuladas e a formação de novas sinapses. Então, toda vez que um bebê adquire um novo aprendizado, uma nova aquisição de função, a gente diz que estão formando novas sinapses, novas conexões. Só que o que acontece? Para a gente ter esse desenvolvimento, para a gente ter essas novas conexões neurais, para que haja a proteção contra as doenças neurocomportamentais, a gente precisa de um ambiente saudável, de uma alimentação adequada, muitas vezes de uma suplementação nutricional e dos estímulos ao desenvolvimento. Então, nossas crianças precisam brincar, precisam interagir, precisam ter diversos tipos de contato. E aí, vamos pensar um pouquinho como é o desenvolvimento do nosso bebê. Acompanhem mamães que já tiveram seus bebês, como que vocês acompanhavam o ultrassom, o quanto que o seu bebezinho mudava de um ultrassom para o outro. Então, vejam, para esse desenvolvimento, para eles crescerem, para o cérebro aumentar, são formadas novas células. E para a formação dessas novas células, a gente precisa ter uma condição nutricional muito adequada. Por isso é super importante que a gestante seja muito bem acompanhada e tenha um suporte nutricional adequado, que ela evite o cigarro, que ela evite o álcool, que ela evite o uso de drogas, o uso de medicamentos que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê e que ela faça uma suplementação adequada para não ter deficiência de ferro. O ferro as mães acham que suplementam ferro só para elas, mas não é. O ferro é para o neurodesenvolvimento do bebê, para a formação dessas novas células. Então, a suplementação de ferro, de vitamina D, de DHA, que também é super importante na formação da membrana dos neurônios, né? Após o nascimento, a gente tem lá o desenvolvimento do nosso bebê. Então, reparem também na evolução do nosso bebê. Quando ele nasce, a gente tem aquele bebê pequenininho, todo molinho, e à medida que os meses vão passando, ele vai evoluindo. Então, com 2 meses, aquele bebê já sustenta o pescoço, já consegue seguir os objetos com o olhar, então houve uma ampliação da capacidade visual. Com 4 meses, ele consegue rolar. Por volta dos 6 meses, ele já fica sentadinho sem apoio. Ali, entre 6 e 8 meses, ele aprende a engatinhar, ele aprende a ficar em pé sozinho, ele aprende a falar algumas palavrinhas ali através do balbucio. Com 1 ano, ele já interage, ele já fala palavras, já direciona, já pede o que quer. Com 1 ano e meio, já temos sinais de comportamento, é uma criança que já tem uma coordenação, já consegue começar a se vestir e a tirar roupa sozinho. Então, a criança ela vai evoluindo e olha o quanto ela cresce fisicamente e o quanto ela evolui do ponto de vista neurológico. Então, o que a gente precisa fazer durante esse período lá após o nascimento para que o bebê tenha toda essa aquisição de funções e para que ele fique saudável? Então começa desde o nascimento. Então a condição do nascer da criança é super importante. Então a gente orienta muito que as mães se preparem realmente para o parto, que busquem informações, que tirem os preconceitos em relação ao parto vaginal, que às vezes existem vários medos, né? E elas acabam às vezes optando por uma cesárea por desconhecer mesmo, né, a condição de saúde. Então, claro que se for necessário o parto cesárea, ele vai realmente ser indicado, mas se não for necessário, o parto vaginal é sim a melhor opção no sentido de promover a microbiota do bebê. O
o contato pele a pele logo que nasce, que além da parte da microbiota, que também faz parte aí desse desenvolvimento, também faz as conexões do ponto de vista emocional do bebê, que ele fica ali em contato com a mãe, ele se sente acolhido, ele mantém ali a proteção que ele sentia no intraútero, né? Depois vem a amamentação, que também a gente sabe que em algumas situações ela não é possível, alguns bebês vão precisar de uso de fórmula, mas a amamentação é sim um fator de proteção muito grande para o desenvolvimento dos nossos bebês, para a saúde, em relação à passagem de anticorpos maternos, em relação à microbiota intestinal, que vai se desenvolver muito melhor com o leite cheio da microbiota da mãe mesmo. A proteção imunológica contra doenças alérgicas e realmente o fato do leite materno ser muito completo em micronutrientes. E neste ponto, em relação ao leite materno, também eu volto na questão da suplementação e da alimentação da mãe, porque o bebê recebe através do leite materno tudo que a mãe ingere, tudo de bom e tudo de ruim. Então é super importante que as mães continuem evitando o álcool. Claro que existem situações pontuais em que é possível, mas que evite, né, o uso regular, o cigarro, o álcool, o uso de medicações tem que ser muito cuidadoso durante esse período, e a mãe tem que ter uma boa alimentação e também às vezes uma boa suplementação para poder passar os micronutrientes através do leite materno para o bebê. E ao longo desses primeiros meses de vida, que o bebê, os 6 primeiros meses, né, em relação à alimentação, vai estar em aleitamento materno exclusivo, mas da parte de vida, do ponto de vista de neurodesenvolvimento, fazer conexões, este bebê precisa de colo, de afeto, de acolhimento, precisa ser colocado no chão para brincar, e desde novinho, a gente sempre fala do tummy time, né, que é pôr o bebê de barriguinha para baixo, que isso ajuda a ele fortalecer a região cervical, a região lombar, a rolar. Então, às vezes, o rolar, né, o mudar de posição é um marco do desenvolvimento dos 4 meses, né, que ele consegue rolar de barriguinha para baixo, ele rola de barriguinha para cima. E com 6 meses ele rola dos dois lados. Só que às vezes o bebê chega no consultório e ele não tá fazendo isso porque ele nunca foi colocado no chão, numa superfície rígida, para que ele realmente tenha fortalecimento para poder fazer este movimento. Então esse estímulo é muito importante. E o estímulo visual, a gente tem que tomar muito cuidado com telas. Gente, a gente não pode pôr nosso bebezinho para assistir TV, para assistir desenho, mesmo que eles fiquem, tá? Porque eu não tô dizendo que eles não assistem, que eles não olham, eles olham. Só que esse estímulo visual excessivo, esse estímulo sonoro de cores excessivo é super prejudicial, porque o bebê não consegue processar, além do comprometimento visual. Então, o uso de tela para menores de 2 anos é em situações excepcionais, como por exemplo, para fazer videochamada com a família. Isso vale, né? Até porque no tempo de pandemia isso acabou surgindo e isso é possível. Agora, jamais evitem, aliás, né? Eu nunca digo jamais, mas evitem ao máximo possível de colocar os bebezinhos de vocês para assistir desenho, tá bom? Depois dos 6 meses, aí essa criança tem que ir pro chão mesmo, tem que brincar muito, tem que interagir com a família, se possível, sempre ter contato, conviver com avós, né, com tios, porque essas conexões emocionais também são muito importantes, né? A gente sempre fala dessa questão da epigenética, que em relação, do ponto de vista emocional, o controle emocional da criança, ele também vai sendo modulado à medida que ele vai tendo esses contatos nos primeiros anos de vida, né? Que ele se sente acolhido, que ele convive com a família. Então, sempre que dentro das medidas de segurança, sempre que possível, é importante que a criança faça conexões, né? Tenha esse colo, esse afeto. E a partir dos 6 meses, vem a introdução alimentar. Então, super importante para o desenvolvimento físico, neurológico e na questão de micronutrientes também é a introdução alimentar sendo feita de uma maneira adequada. As mães precisam da orientação do pediatra, de um nutricionista, para fazer boas escolhas. Mas o principal, né, os grandes grupos, né, que a criança tenha uma alimentação baseada nos grandes grupos alimentares, então tenha lá uma alimentação que tenha carboidratos, que tenha verduras, que tenha proteínas e que tenha gorduras boas, né, que ele não tenha contato com açúcar nos primeiros 2 anos de vida, não é até 1 ano, gente, é até os 2 anos de vida, a gente quer... Eu recomendo, né, que se minimize, que se chegue próximo de 0 de exposição ao açúcar adicionado. O açúcar da fruta não tem problema, gente, ele vai comer as frutas e isso é ótimo. Mas adicionar açúcar ou oferecer alimentos com adição de açúcar para a criança nessa fase é super prejudicial. Evitar o sal, evitar os alimentos com adição de farinha. Então, quanto melhor for a nutrição desse bebê nesse período, nessa introdução alimentar, melhor vai ser a aceitação alimentar dele ao longo dos primeiros 2 anos e depois, quando chega aquelas fases de seletividade alimentar, a criança já tem um paladar moldado para uma boa alimentação.
E é isso. E aí, em cada fase do desenvolvimento da criança, tem os estímulos ao desenvolvimento que casam com aquela parte. Também a gente tem que entender também que a gente não pode pular etapas, como por exemplo, colocar um bebê de 6 meses no andadouro para ficar em pé. Ele não está no momento de ficar em pé ainda, né? Ele tem que ir para o chão para se arrastar, para tentar se segurar nos móveis. Então, respeitar, na verdade, cada fase do desenvolvimento da criança. Mas o meu convite com esse vídeo aqui é que vocês prestem atenção mesmo em como o bebê muda, em como o bebê se transforma nesses primeiros 2 anos de vida e o que a gente pode fazer para que isso seja o melhor possível e essa criança seja o mais saudável